Olá, pessoal. Continuando a aula de energias renováveis e não renováveis, hoje vou falar de usinas hidrelétricas. Funcionamento das usinas hidrelétricas: a energia potencial gravitacional, que se converte em energia cinética, é obtida pelo represamento da água. Então, a água ela fica nesse reservatório para que, através da gravidade, essa água possa cair e vir diretamente para esse duto. Esse represamento provoca pressão e converte a energia hidráulica em energia mecânica. Então, essa água que está no reservatório, represada, ela passa pelo esse canal, vai diretamente pelo duto e faz essa turbina se movimentar. No momento que ela gira, gera essa energia mecânica, primeiro, né, do reservatório, passa pelo canal, é uma energia gravitacional, e do duto, passando para a turbina, esse movimento da turbina, energia mecânica, que depois é transformada em energia elétrica, tá? Aqui na casa de forças. Então, por esses fios amarelos, a linha de transmissão, ao qual esse transformador transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Tá. Então, essa energia mecânica transferida para a turbina hidrelétrica será convertida em energia elétrica. A energia elétrica produzida é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão, interligadas à rede de distribuição. Porém, parte dessa energia é perdida sob a forma de calor, que aquece a linha de transmissão. Tá? Então, com esse processo, essa setinha onde é transferida essa energia elétrica. Os impactos socioambientais das usinas hidrelétricas. O represamento. O represamento causa o alagamento das várzeas, levando ao alocamento de ribeirinhas. Então, quem mora ao redor desses rios, onde fica o represamento, essa parte alta do rio, eles acabam sendo alocados desse lugar porque há a ocorrência de muito alagamento. Então, essa sarja aqui ilustra o que ocorreria com essas pessoas se elas permanecessem nessas várzeas do rio. Impactos ambientais, um exemplo é a usina Belo Monte, no Pará, norte do país. Esse é o impacto na área, desflorestamento, alagamento no local do Belo Monte. Mapa da usina. Há duas barragens em Belo Monte. Aquela parte mais alta é essa que vocês veem aqui, ó. Na barragem, mais à esquerda, e à direita onde vai ocorrer a gravidade para essa água cair, entrar lá no ducto para poder gerar energia mecânica. Então, na parte alta da usina Belo Monte, onde ficam as barragens, ocorre alagamento, e mais abaixo, aqui nessa informação 3, desvio do curso do rio, vai diminuir a vazão de água quase toda, volta para o Grande do Xingu, cerca de 10 quilômetros, perdeu um volume de água. Então, muita gente que mora aqui próximo perdeu não tem mais, como se fala, não tem como usufruir mais essa água. Perderam a quantidade de água que tinha diminuiu a vazão, então não tem água disponível para abastecimento dessas pessoas que moram nessa parte mais abaixo da represa, por causa do represamento da água no alto. Outro impacto socioambiental, barragem impede a migração de peixes.
Por exemplo, aqui na imagem, o peixe dourado, ele sobe o rio na época das chuvas, quando o rio alaga. Então, ele põe ovos perto das cabeceiras do rio. A corrente leva os ovos de volta ao rio abaixo e as ovas ficam nas várzeas que oferecem proteção a esses ovos. O que ocorre com o represamento das hidrelétricas? Primeiro, mesmo com essa escada que eles constroem para os peixes na barragem, menos dourados conseguem subir. Então, eles põem ovos perto das cabeceiras dos rios, mas são menos peixes que conseguem subir. Então, diminui o número de peixes que desovam. E as ovas ficam presas na água profunda, sem oxigênio e com predadores. Então, em vez de ele ficar na várzeas protegidos, eles acabam ficando lá em cima, na parte do represamento, e não é levado de volta para baixo. Então, diminui muito o número de peixes de dourados. É um impacto muito grande na população desses peixes. Há hidrelétricas no Brasil, como a hidrelétrica Itaipu Binacional, localizada no Rio Paraná, é a maior do país. A usina hidrelétrica de Belo Monte, como eu falei do impacto nela, localizada no Rio Xingu, no estado do Pará. A usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, estado do Pará. Usina hidrelétrica de Girual, usina hidrelétrica Santo Antônio, tudo no Rio Madeira. Potencial hidrelétrico mundial. O Brasil tem 10% desse potencial. Ele é o terceiro maior potencial hidráulico do mundo. Seguido pelo primeiro é a China e o segundo é a Rússia. É seguido pelo Canadá, Congo, Índia e Estados Unidos. Então, esse potencial hídrico quer dizer que tem mais usinas hidrelétricas no país. A produção de energia no país. 64% da energia hidrelétrica do Brasil é através da hidráulica, das usinas hidrelétricas, seguido pelo gás natural, com 12,9% e 8% de biomassa. Produção de energia, tanto hidrelétrica como combustível. Agora vamos falar de energia solar. A energia solar é proveniente da luz do sol e é obtida através de placas solares que têm como função captar energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Primeiro, vamos falar da termosolar. A energia solar pode ser usada para aquecer água em residências, piscinas ou indústrias. Os coletores solares são sistemas com uma superfície escura que absorve a luz solar e transmite calor para a água, que por sua vez fica armazenada em reservatórios térmicos chamados boiles. Circulação quente. A placa coletora é através dessa placa coletora que a água quente, ela aquece essa água no reservatório. Então, há presente essa placa coletora, o reservatório de água fria, a caixa d'água. Então,
a caixa d'água, a água presente nela, vai diretamente para esse reservatório, e no qual a energia captada pela placa coletora, ela é transmitida para essa caixa e acaba aquecendo essa água fria. Então, depois, a água sendo aquecida do reservatório, ela vai para o consumo, nessa seta aqui. Os painéis ou placas fotovoltaicas. A luz solar é absorvida nas células solares, também chamadas voltaicas ou fotoelétricas, que são feitas de material semicondutor, geralmente de cristais de silício. As partículas de luz solar, fótons, quando entram em contato com os átomos de silício, provocam o deslocamento dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica que é usada para carregar uma bateria. Os silícios são semicondutores de eletricidade, condutores elétricos, ao mesmo tempo isolantes. Os semicondutores são valiosos em razão da sua grande aplicação para o uso de equipamentos eletrônicos, tais como transitores, chips de computadores, microprocessadores, diodos, além do uso de células solares. É a matéria-prima principal da produção da maior parte dos circuitos e chips eletrônicos. Vantagens. Essa energia fornecida dessa placa fotovoltaica, ela vai diretamente para um controlador de carga, e desse controlador de cargas, ela pode ir diretamente para baterias, e o inversor manda essa energia para eletrodomésticos diretamente para a residência. Vantagens e desvantagens. É uma energia renovável, pois o sol é uma fonte gratuita e inesgotável. As placas fotovoltaicas necessitam de pouca manutenção, porém seu valor é muito elevado. Pode armazenar o excedente de energia que não foi aproveitada e usá-la quando precisa, porém sua potência é diminuída na estação fria e tempo nublado, porque não tem muita incidência de sol. Impactos ambientais. Não há liberação de poluentes de chuva ácida e gases de efeito estufa, mas há impactos diretos como a necessidade de extração de minério de silício. São responsáveis por uma grande mortalidade de pássaros que literalmente queimam em função do calor gerado no local de produção. Os espelhos das placas das usinas atraem-nos, fazendo com que morram. As ondas eletromagnéticas da energia luminosa na teoria quântica. Fótons são liberados de ondas eletromagnéticas. Essas ondas você pode perceber que aqui há a luz visível, bem no meio, no seu lado direito ao infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, e à sua esquerda UV, raio-x e raio gama. Quanto mais para a esquerda e quanto menor é o seu raio, mais radioativo ele é, e quanto maior o seu raio, menos radioativo ele é. Por exemplo, o infravermelho ele aquece mais, mas o infravioleta, o UV, ele é prejudicial às células, ao material genético, ao nosso DNA. Efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico foi descoberto pelo físico Heinrich Hertz Albert Einstein. O Albert Einstein, em 1905, modernizou os conceitos sobre esse efeito. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material geralmente metálico,
quando exposto a uma radiação eletromagnética. Então, o que ocorre aqui, as placas fotovoltaicas funcionam desta forma. O fóton, um raio gama, como eu tinha mostrado para vocês aqui, esse raio gama, ele incidente em um átomo, um fóton desse raio gama sobre um átomo, ele acaba carregando esse elétron, e esse elétron que é carregado, a gente chama ele de um fotoelétron, então ele é arrancado deste átomo, liberando assim energia. Vamos falar agora de energia eólica. A capacidade de instalação e número de parques no estado. Aqui se encontra mais no litoral do nordeste do país, por causa da incidência de vento nesses locais. Então, eles têm mais capacidade de instalação desses parques eólicos. O vento é resultado de correntes de conversão na atmosfera da Terra e que são impulsionadas pela energia térmica gerada pelo Sol, ou seja, o vento é um tipo de energia solar e quando não há Sol, ele não existe. O movimento do ar, que conhecemos como vento, surge na superfície da terrestre onde há solo e água. O calor do Sol aquece mais rápido o solo, quando a água e o ar aquecido é mais leve. Por isso sobe. À noite, o ar sobre a água é mais quente, e aí substituído pelo ar mais fresco do solo. Este movimento gera energia cinética e pode ser transformado em energia elétrica a partir da movimentação das turbinas. Os equipamentos têm duas limitações. Não funciona sem o vento. Obviamente, o vento em excesso os danifica. Aqui tem algumas informações. O que é quando o ar se move, produz o vento, cria energia cinética. O que acontece aqui nessas turbinas? Essas hélices, elas acabam se movimentando devido ao vento. E esse movimento faz com que esse eixo principal, as giras da pá. Essas pás giram conforme o vento e o movimento dessa pá ocasiona no movimento desse eixo aqui dentro. Então, esse eixo se movimentando é uma energia cinética e esse movimento é transformado em energia elétrica. Certo? A energia eólica é uma fonte de energia inesgotável. O vento é ilimitado, não emite gases e não gera resíduos. Os geradores podem ser instalados em áreas sem necessidade de deslocamento da comunidade, sendo compatível a permanência de atividades como a agricultura e a pecuária. Por exemplo, a instalação de parques eólicos em pastos, em áreas agrícolas, os impactos socioambientais, intermitência do vento e integração para a geração constante de energia. As instalações modificam a paisagem, é impossível, o impacto visual é significativo. Então, a poluição sonora, a poluição visual e impacto sobre a migração de aves, que acaba se chocando com essas hélices.
ocasionando na morte dessas aves. Agora vamos falar de energia geotérmica. A energia geotérmica, ela é gerada através da camada da Terra. A Terra, ela tem essas camadas, o manto, que é mais interno, que é o núcleo interno, a zona de transição, tem o núcleo externo, o manto inferior, a zona de transição, outra zona de transição para o manto superior e, por fim, a crosta terrestre ou oceânica. A energia geotérmica é através desse manto. Então, o calor proveniente da Terra aquece essa água nesse reservatório, fazendo com que ela se transforme em vapor de água, essa água presente nesse local, e ela é encaminhada para a usina, a torre de resfriamento. Então, esse vapor vai diretamente para a turbina, que vai se movimentar, alternador, e vai diretamente para o transformador. Então, o vapor provoca um movimento, como se fala, ele faz esse processo de transforma essa energia cinética, o vapor provoca essa energia cinética, mecânica ou cinética, transformado e vai diretamente para o transformador, que transforma essa energia mecânica cinética em energia elétrica. É o mesmo processo da energia termoelétrica, da energia de reator, energia nuclear, é o vapor de água que ocasiona no movimento da turbina, que transforma energia mecânica em energia elétrica. Os impactos socioambientais. É necessária a perfuração. Voltando aqui às vantagens. Não há emissão de gases do efeito estufa e é uma energia inesgotável. Os impactos socioambientais são necessários perfuração do solo para chegar até essa camada no manto. Por isso, o eventual afundamento do terreno pode ocorrer. Apesar de não desgastar o solo, as centrais geotérmicas podem desgastar as áreas internas da crosta, podendo provocar eventuais abalos na superfície, em terremotos. Por isso, em alguns casos, é necessária a injeção de água, outro componente para preencher as composições endógenas. Então, se há abalos na crosta, você acaba injetando água para que não ocorra esse afundamento do solo. A poluição sonora gerada pelas usinas geotérmicas devido à perfuração do solo é realizada por máquinas muito ruidosas, prejudicando assim a vida da população circundante. Os minérios encontrados são prejudiciais à saúde, além de diversos gases dissolvidos, por exemplo, ácido sulfúrico, necessário tratamento da água encontrada abaixo da superfície terrestre antes de ser lançado nos rios e nos mares. Então, essa água, quando é condensada após o vapor, ela é necessário ser tratada devido a esse ácido sulfúrico sendo liberado desse vapor. A emissão do ácido sulfúrico junto ao vapor de água é comum haver a liberação também de dióxido de enxofre, que pode
não atacar a atmosfera, mas é danoso à saúde humana, além de ser altamente corrosivo, de odor desagradável. Vamos parar por aqui. Depois. Ó.